Boa noite, boa noite. Vamos dar início ao nosso segundo elo, segunda noite da nossa campanha da semana de oração, a qual tem abençoado a tua e a minha vida. Eu creio que Deus ele tem um propósito em tudo isso, senão nós não estaríamos aqui. Lana, que bom te ver. Eu perguntei domingo por você, pelo Fernando. Eu não tenho visto vocês na igreja, mas a sua mãe me explicou. Saudade de vocês, que Deus abençoe grandemente a tua vida, o Fernando, que são bênçãos de Deus para a nossa vida, o povo lá de Rondon do Pará, a Selma e a Cleide já estão conosco, a Suzane já está conosco aqui também no Instagram, que Deus venha abençoar a Cleide Duarte, né, que não é a cantora, mas é a nossa Cleidinha da célula, que Deus abençoe a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, que essa noite, essa madrugada seja uma bênção para mim e para você, que Deus venha trazer resposta naquilo que nós temos colocado diante de Deus, diante de tantas coisas, sabe, são tantas lutas, são tantas adversidades, mas o nosso Deus, ele é soberano, ele é eterno, ele é o Deus que nos faz conquistar em meio a tantas dificuldades. Eu sei que Deus hoje ele tem um tempo de colheita para mim e para você. Se eu fosse você, eu deixava já declarado nesta noite, há um tempo de colheita sobre a minha vida. Declara isso, amém? Estava me arrumando aqui, não arrumei nem o cabelo, mas glória a Deus por isso. Amém? Quero abençoar a tua vida. A Euciene, que está conosco aqui também no Facebook. Está conosco também a Selma, lá no Rondon do Pará. Né? A Selma me presenteou com uma bolsa muito bonita. Obrigada, Selma, que Deus te abençoe. Vou ter um momento certo para usar. A Suzane, que já está declarando aqui, haverá um tempo de colheita sobre a tua vida. Declara isso, viu, Lucileia Pamplona? Há um tempo de colheita. Todo aquele que planta, colhe. E todo aquele que plantou vai colher. Tu crê? Boa noite, pastora, doutora, né? Érica Casanova, nossa amiga que está aqui conosco, que é fiel às nossas lives, às nossas semanas de oração. É interessante a minha história com a Érica. Se eu contar e dar esse testemunho, ninguém nem acredita, né? Como que a gente se conheceu, como que Deus me levou naquele lugar de uma forma tão improvável, somente para conhecer a família do pastor Adriano e abençoar e ser abençoada por eles. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Deixa eu ver quem está mais conosco aqui. Glória a Deus. A Camila está conosco também. Que Deus abençoe a vida da Camila desde já. Isso mesmo, Camila, declara na tua vida um tempo de colheita. A Rose, que ontem estava nesse horário viajando, mas hoje já está na sua casa, no seu lar, e a viagem foi boa para a glória de Deus, amém? Que Deus venha nos prosperar nessa noite, que o Senhor venha nos abençoar ricamente, poderosamente, porque essa é a vontade de Deus. Saudade também, que Deus abençoe a Camila, a Silva, que Deus abençoe sua vida, Camila. Saudade também, parece. Mirna está conosco. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Amém? Glória a Deus. Então declara isso na tua vida. Declara já nessa noite que há um tempo de colheita para mim e para você. Você crê? Eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Aquilo que o inimigo usurpou, prendeu, aquilo que na tua vida financeira está travado, eu já quero te dizer que o Senhor destrava nessa noite e que Ele te abençoa e que Ele prospera, porque Ele é o Deus de provisão. E aquele que planta, aquele que semeia, colhe. E se você está plantando, diga assim, eu vou colher. Amém? Glória a Deus. Que Deus já abençoe as nossas vidas. Deixa eu ver, tá conosco também os Santos Araújo. Tá entrando mais pessoas. Eu estou conversando um pouquinho para dar oportunidade para que todos que estejam na campanha já estejam atentos aí. Ontem nós tínhamos um número expressivo, por isso eu estou esperando que mais pessoas entrem nessa noite. Senezildo, a Dona Maria Felina, Lia lá na França. Deus abençoe a vida da Lia. Lia, estou tão feliz. É interessante que ontem eu perguntei o que a Lu estava te parabenizando e eu falando contigo e Deus, né, só confirmando aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Lia, não tem limitações para você, tá? O Senhor te diz que não há limitações para você, só cresça onde o Senhor te colocou e prospera onde Ele te plantou. Então que Deus venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, em nome de Jesus. A Marlene lá do Rondon do Pará também está conosco aqui, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A Tânia, que está conosco também, Deus abençoe a vida dela. A
Tem pessoas de outro lugar aqui, né? A Toinha também, Castro. Se você é de outro lugar, de outra cidade, coloca aí também. Pastor, eu tô falando de Rondon do Pará, eu tô falando de Fortaleza, como a gente tem a nossa amiga, irmã aqui, a Karine Leitão, né? Que dá até fome quando fala nela, num porquinho assim, bem assado. Brincadeira. Não tô com fome, porque hoje a gente teve um lanche abençoado, gente. No nosso treinamento, no nosso café com alinhamento, a gente teve um lanche muito gostoso e eu lanchei porque a noite é grande aqui. A Cate também lá em Rondon do Pará. Olha o povo, Toinha do Rondon do Pará. Olha o povo do Rondon do Pará que está em peso. Isso, manda, convida, manda esse aviãozinho aí. Convida para que outras pessoas aqui também estejam para receber a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida. Pastora Liliane, uma querida amiga que eu tenho despertado um carinho, um interesse muito grande pela sua vida, que Deus te abençoe, que essa noite seja uma noite de bênção para você, de vitória, de conquista e principalmente, pastora Liliane, de colheita. Porque muitas vezes a gente tem plantado, a gente tem semeado, mas a gente não está conseguindo esperar o tempo da colheita. Mas assim diz o Senhor nesta noite, que todo aquele que planta com choro, aquele que semeia com choro, colhe com alegria. Então te prepara, diz o Senhor nesta noite, que há um tempo preparado de colheita. Você pode até não estar vendo, porque você lança a semente, mas quem dá o crescimento e quem vai te dar a vitória se chama Jesus Cristo. E Ele manda te dizer nesta noite que vai chegar o tempo de colher e grande será a tua colheita. Amém? Sou a Sofia da igreja do pastor Marcelo. Que Deus abençoe, Sofia. Que bom ter você aqui. E que mais pessoas estejam conosco, né? Tá conosco o Salomão também, que Deus abençoe o Salomão, que Deus venha abençoar a tua vida, que nós possamos nessa noite declarar sobre as nossas vidas que será um tempo de colheita. Você crê nisso? Você crê que tudo que você tem plantado, tudo que você tem semeado, porque, amado, você tá nessa campanha de oração durante uma semana, é você plantar, é você tá plantando para colher, ou seja, todas as noites que nós sentamos aqui, nós estamos plantando e semeando para que a gente venha colher no reino espiritual. Deixa o teu nome, deixa o teu pedido de oração. A caixinha de oração começa a ser na terça-feira, porque na segunda-feira a gente recolhe os nomes, recolhe os pedidos de orações, coloca na caixinha para você que está compartilhando, para você que está mandando aviãozinho, tá? O povo do Rondon do Pará pode até participar, que geralmente a gente sorteia para as pessoas daqui que a gente possa entregar. Mas como eu estou indo dia 20 pregar no Congresso de Mulheres, olha aí, mulheres de Rondon, me aguarde, estou chegando aí dia 20 para honra e glória do Senhor. E se alguém do Rondon for sorteado, vai ganhar meio litro de óleo de mirra, que é o óleo da cura, amém? Então, compartilha, manda aviãozinho aí. E se você está mandando, compartilhando, você pode ser a ganhadora desse óleo, amém? Pastora Érica, já coloquei o seu nome, seu irmão na caixinha de oração. Vamos estar orando sim pela vida do seu irmão. Eu creio que Deus já deu ordem aos anjos a respeito dele, porque hoje eu já tive um momento de oração pela vida dele. Que Deus abençoe a Rosimeire, que é a missionária Rose, que Deus abençoe a Divalda Miranda, a pastora Divalda Miranda, muito querida, muito amada, uma mulher que sempre assim apoiou meu ministério. Todas as igrejas que a pastora Divalda, ela é pastora, ela me leva para pregar. Pastora Divalda, ama a sua vida, a senhora é muito, muito, muito preciosa. Foi uma pessoa assim, que foi um referencial na minha vida no encontro com Deus. Quando eu fiz o encontro com Deus, a pastora já estava lá. E que Deus abençoe sua vida, a senhora é um ícone no encontro com Deus. Eu não sei como seria se não tivesse essas pessoas como a senhora que se dedica para essa obra também, amém? Mas eu creio que nós já temos com um número aqui de pessoas expressivas. Vamos dar início à nossa oração, ao nosso elo, segunda noite, segunda elo de campanha. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor preparou uma colheita para você. Grande será a tua colheita, tu crê? Mas para aquele que semeia, para aquele que planta, eu tenho certeza que o Senhor vai dar a colheita necessária, amém? Olha, conta com as minhas orações. O Fernando é um amigo assim do coração mesmo. Você e sua família, Lana, tem o meu respeito, tem o meu carinho. E com certeza, não só pelo Fernando, mas pela sua vida, pela vida da sua filha, por toda a sua família,
Conte sempre com as minhas orações. Vocês são bênção nas nossas vidas. Amém? Desde já conte com as nossas orações, sim. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus tem me honrado nas áreas da minha vida. Isso mesmo, declara e decreta isso para a tua vida. Eu quero te falar, Selma, que às vezes a gente não entende o processo pelo qual a gente está passando. Mas a melhor forma da gente vencer é o silêncio. E o Senhor fala para ti, fica em silêncio. O silêncio é o princípio da sabedoria. O silêncio é a estratégia do sábio. Então o silêncio vai te fazer ganhar áreas muito grandes nesse lugar que você está. Então, em silêncio, diz o Senhor, fecha a boquinha, viu, Selma? Não é para falar os teus sonhos, não é para falar os teus projetos, não é para você falar nada para ninguém. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer. E aquilo que você for orar, ore em secreto com Deus. Porque o Senhor tem um propósito. Não foi à toa que você voltou para onde você está, diz o Senhor. Que Ele te colocou nesse lugar para chegar um novo tempo para a tua vida. Mas use de sabedoria, use do silêncio. Porque silêncio não é covardia. O silêncio é sabedoria e estratégia para aqueles que estão direcionados pelo Espírito Santo. Amém? Está conosco a Nutrimir. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para mim nessa madrugada. E Ele já começou liberando sobre a minha vida e sobre a tua vida o quê? Sementes. Ele já começou a lançar sobre você sementes. Para que nada, né? Para que o Senhor venha ainda nesta noite liberar essa colheita sobre a tua vida. Amém? Lu, mas eu já falei com a sogra deles, né? Já falei com a mãe da Ana. Eu fui pessoalmente querer saber onde eles estavam, estava acontecendo. Primeiro viajaram, tá vendo? Eu cuido das minhas ovelhas, sim. Fui saber sim, onde eles estavam. Tanto o Fernando quanto a Lana viajaram, né, Lana? E agora, mas com certeza essa semana vão estar conosco, amém? Vamos orar? Eu quero declarar uma palavra na vida da Kate. Sabe, Kate, Deus, Ele entra com uma provisão. Não é só financeira, mas sabe quando Deus, Ele arruma as coisas? Sabe quando Deus muda o cenário? É isso que o Senhor me mostra. Como se tu estivesse num ambiente onde fosse um lugar de prisões, cativeiros emocionais, sentimentais, que muitas vezes te levam a uma tristeza. Mas o Senhor está dizendo que Ele é aquele que muda cativeiro, que Ele é aquele que muda o cenário. E que não é o ambiente, mas é o cenário que vai ser mudado. Deus vai mudar algo na tua vida, tu crê? Então toma posse, Cate, recebe. Deus está mudando o teu cenário. E o cenário que Deus está preparando de guerra linda, maravilhoso, é quebra de cativeiro na tua vida de heranças espirituais. Toma posse em nome de Jesus, amém? Amanhã de manhã nós vamos estar com um treinamento, uma imersão com a equipe das 9 da manhã. Quem quiser participar, nós vamos estar amanhã com uma imersão sobre batalha espiritual. Então, se alguém é daqui de perto, pastor, eu senti no meu coração de ir para a imersão, a entrada é franca, eu espero por você. Amém, glória a Deus. O sentido, amém, glória a Deus. Mas eu queria falar algo para alguém aqui que passou o nome muito rápido, mas o Senhor já nos abençoe. Se o Senhor entregar, eu trago de volta a palavra de revelação que Ele deu. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, eu vou falar já contigo, Gisele, é para ti a palavra, mas deixa eu terminar essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, nós vamos ler a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que quando é ministrada, o doente é curado, a Tua palavra quando é ministrada, o cativo é liberto, o céu se abre, a provisão desce sobre a vida dos nossos parentes, dos nossos familiares, sobre a nossa vida. Pai, derrama sobre a vida dos Teus filhos hoje sementes, que eles possam colher 1% como Isaac colheu, e que eles possam plantar e colher 100 vezes mais. Pai, que a colheita dos Teus filhos seja generosa, que a colheita, nossa colheita, ela seja próspera, e que ela venha alargar os nossos celeiros, e que as bênçãos do Senhor, as ricas bênçãos, sejam sobre as nossas vidas, pois nós declaramos
declaramos, nós profetizamos nesta noite que há um tempo de colheita sobre a nossa vida. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diga eu tomo posse. Aquele que crê, diga eu recebo. E aquele que crê e ainda não digitou aí, deixa registrado. Há um tempo de colheita sobre a minha e a tua vida. Tu crê? Então toma posse, dá uma glória a Deus aí. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida da Gisele. Põe a tua mão na posição de receber aí, Gisele. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E eu quero ser mulher de Deus nessa noite. Para liberar sobre a tua vida, Gisele, a Gigi aqui. Senhor, prosperará. Sabe assim, uma colheita em abundância. Pois é, o Senhor hoje transbordará, os teus alagares. A tua colheita, diz o Senhor, vai ser transbordante e generosa, pois assim eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Tu vai ter, esses dias Deus vai te surpreender tanto, olha o que eu tô te ouvindo, esses dias o Senhor vai te surpreender tanto, que você vai dizer, Senhor, eu nem merecia, mas o Senhor me abençoou, porque o Senhor hoje transborda, hoje o Senhor transborda os teus celeiros. Sabe quando houve a pesca maravilhosa? Assim vai ser na tua vida, diz o Senhor. Sabe quando o Pedro, ele foi com o barco dele para pescar e o barco quase afunda de tão grande que tanto peixe que ele pegou, que ele teve que chamar outro barco porque o dele não dava conta? Pois te prepara assim, porque hoje eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. O Senhor prosperará e a tua bênção será transbordante, porque quando o Senhor te abençoar, você vai abençoar muitas pessoas que estão ao teu redor, e o Senhor hoje libera Aremanaia sobre a tua vida, essa bênção, essa unção da prosperidade. Toma posse e recebe essa colheita em nome de Jesus. Eu quero liberar também na vida da pastora e missionária Rose. Deus está falando contigo nesta noite, que tudo aquilo que tu plantou, tudo aquilo que tu investiu, porque tu deu o teu melhor e tu entregou aquilo que tu te propôs a entregar diante de Deus. O Senhor está dizendo, abre as tuas mãos, põe na posição de receber, porque hoje o Senhor, Ele destrava aquilo que estava travado, aquilo que o inimigo estava tentando impedir de você receber, para você não acabar e não concluir. Mas o Senhor também está derramando sobre a tua vida, essa unção de prosperidade sobre a tua vida. Toma posse e recebe em nome de Jesus. Diga amém. Desculpa. Mas eu também quero liberar, antes de levar a palavra, sobre a vida da Jaqueline. Jaqueline, eu vejo uma enfermidade. Eu vejo algo que veio para te paralisar, te entristecer. Mas o Senhor está dizendo que tem dor que cura. Tem dor que cura. E muitas vezes, Jaqueline, Deus é preciso paralisar a gente para a gente ter um descanso. E o Senhor está dizendo que Ele toca nos teus ossos, que Ele toca no teu corpo, que Ele toca na tua estrutura física. E toda enfermidade, eu vejo como se tivesse algo inflamado, como se tivesse algo que sangrou, que estava sangrando, mas o Senhor está dizendo que Ele que cura. E tudo é permitido por Ele, para a glória dEle. Que não é para vergonha e nem para desespero, mas é para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Recebe, porque a palavra que Ele libera para a tua vida é de cura. É de cura. Valéria Silva, o Senhor hoje entra marchando dentro da tua casa. Porque eu vejo como se tivesse algo impedindo, algo de, sabe quando há palavras de inveja? Ah, pastor, inveja todo mundo tem, até da gente não ter nada, o povo tem inveja. Mas tem inveja que é tão má, que ela entra de uma maneira que ela sai devastando aquilo que é bênção. Mas o Senhor está dizendo hoje que Ele dá ordem aos anjos para entrar na tua casa. Tem anjo do Senhor visitando o teu lar agora. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Eu vejo o anjo do Senhor entrando e marchando dentro do teu lar e repreendendo todo espírito
espírito de inveja, porque a inveja é pior do que a obra de feitiçaria. Ah, pastor, eu não tenho nada. Pois é, o que não tem nada incomoda aquele que também está de olho. Então o Senhor entra e ele está desfazendo, ele está abrindo as portas que a inveja estava fechando. Estava fechando as finanças, estava impedindo no casamento, estava impedindo no crescimento, estava impedindo em muitas coisas hoje dentro da tua casa. E assim diz o Senhor para ti, fecha as portas. Não é todo mundo que tem que ir na tua casa, não é todo mundo que tem que entrar na tua casa, porque nem todo mundo que está entrando lá procede daquilo que Deus tem para ti. E o Senhor está falando nesta noite, fecha a porta. Não é mais para estar de casa cheia, não é mais para levar muita gente dentro da tua casa. A tua casa é santo, aprendam isso. A casa de vocês é um lugar sagrado. E o Senhor não fala só com a Valéria. Cuidado com quem você tem levado. Cuidado com quem tem entrado na tua casa. Cuidado com as pessoas que você tem caminhado. Não gaste a sua energia. Não gaste a sua energia, nem seu tempo com pessoas que não edificam a sua vida. Não gaste nem leve pessoas na sua casa. Suzane serve para ti. Mirna serve para ti. Serve para você. Serve para todos nós que estamos aqui. Mas o Senhor falou especificamente com a Valéria. Porque entrou uma pessoa na tua casa, Valéria. Uma pessoa que tu levou com todo carinho. Uma pessoa que tu levou. E essa pessoa, ela olhou tudo que tu tinha e ela lançou uma palavra. Mas o Senhor está dizendo que ele é o quebra o arco, ele despedaça a lança. E aquele que entrou lá vai ter que ver. Porque o Senhor hoje, rebalabachúria, eu vejo o Senhor quebrando esse impedimento na finança, no casamento. Tudo parece que está indo para trás. Eu estou mentindo, Valéria? Se eu estou mentindo, pode dizer, é mentira, pastora. Mas eu vejo como se tudo estivesse retrocedendo, como se nada estivesse dando certo. E o Senhor manda eu te dizer nesta noite que aquilo que entrou para destruir, aquilo que entrou para acabar, para destruir o Senhor, Gênesis 50, ele te entrega aquilo que veio para ser maldição e transforma em bênção. Toma posse e recebe esta palavra em nome de Jesus. Toma posse, o Senhor te entrega nessa noite. Mas quando quando eu falei para vocês aqui que havia um tempo de colheita, eu quero ler para você o livro de Ruth. Eu quero ler o capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Ruth, capítulo 1, 22. A palavra do Senhor diz assim: assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Ruth, a sua nora, a moabita, e chegava a Belém no princípio da colheita da cevada. Diga assim: no princípio da colheita. No princípio da colheita. Toma posse dessa palavra, porque de tudo que eu falar de Ruth aqui, a palavra nessa noite para mim e para você é o quê? Princípio da colheita. E quando a gente é o princípio da colheita, a gente colhe o que é melhor. Quando é o princípio da colheita, você não vai colher aquilo que não é bom. É a primazia. Você vai colher aquilo que é o melhor da plantação. Então a palavra vem dizer que Ruth, ela chega em Belém no princípio da colheita. Agora olha só a visão do que Deus tem para nós. A palavra conta a história aqui de uma família que saiu de Belém porque estava tendo fome. Eles saíram de Belém para ir para Moabe, porque as pessoas de Belém estavam morrendo de fome. A palavra vem dizendo que saiu Noemi, seus dois filhos Malom e Quilom, e o seu marido Abimeleque, deixa eu ver o nome do homem aqui, Elimeleque. A palavra de Deus diz que eles vão para Moabe, fugindo da fome, fugindo de Belém para não morrer de fome, porque não havia colheita, não estava tendo colheita em Belém. Mas deixa eu falar para você, Deus está falando comigo e com você nessa noite, que não é para você sair do lugar que você está. Porque não é o lugar, não é o ambiente, não é a geografia que vai mudar aquilo que Deus tem para você. Entenda que Elimeleque pega a Noemi, pega Quilom, pega Malom, vai para Moabe para não morrer de quê? De fome. Mas o que aconteceu? Lá em Moabe, aonde tinha plantação, aonde estava plantando e estava colhendo, lá em Moabe, aonde tinha pão, ele morreu.
morreu Elimeleque, e não só Elimeleque morreu, mas também morreu os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilom. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O primeiro capítulo de Ruth vem contando a história dessa ida deles de Belém para Moabe. Lá em Moabe, Elimeleque morre, Malom morre, Quilom morre, e eles deixam Noemi viúva, deixa também Ruth e órfã. Entenda que o primeiro capítulo é uma história, é um choro. Noemi se despedindo das noras, manda elas voltarem para a casa dos seus pais, para os seus deuses, para as suas famílias, para os seus costumes. Elas choraram, porém órfã dá um beijo em Noemi, volta para os seus deuses, volta para os seus costumes. Só que Ruth, ela já conhecia o Deus de Noemi, e ela diz: o meu Deus é o teu Deus, onde tu fores eu irei, onde tu morreres eu morrerei. Ou seja, ela não conseguia mais viver longe da presença do Deus de Noemi. Agora Noemi volta para Belém, só que ela não volta sozinha, ela volta com a Ruth. Quando elas chegam em Moabe, em Belém, a palavra de Deus diz que justamente elas chegam no período da colheita. Já no capítulo 2, a Ruth, ela vai buscar espigas, né? Ela vai juntar aquilo que cai, aquilo que é resto, lá nas terras de um homem chamado Boaz. A palavra de Deus diz que ela chega ali e começa a colher o que cai. Os segadores, os que colhiam, que retiravam as espigas, tá? Não é espiga de milho, como muita gente prega, é cevada. E cevada, ela também se dá em espiga, tá? E a palavra vem dizer que agora lá, ela começa a juntar aquilo que cai, aquilo que sobra. Só que a palavra vem dizer que Boaz, ele usou de benignidade para Ruth. Ele olhou para ela e viu ela juntando aquilo que caía, aquilo que eram as migalhas, aquilo que restava. Talvez, meu irmão, você está vivendo assim. Talvez você está vivendo do que sobra, do resto, porque a vida de muita gente está sendo assim. O dinheiro não dá para nada, você está vivendo do que sobra, você está vivendo de migalhas. Talvez você esteja vivendo essa vida que Noemi e Ruth estavam vivendo quando chegaram em Belém, tendo que sobreviver daquilo que caía, do cesto daqueles que colhiam. Muita gente está vivendo assim, igreja. Vivendo do que sobra, dos que colhe. Mas eu quero já liberar uma palavra profética. O Deus de oferta, o Deus de milagre, o Deus da provisão, o Deus da verdade, tudo da prata e do ouro. Ele está dizendo para você que você não vai mais viver do que sobra, do que cai. É para quem crê essa palavra, é para quem toma posse dessa palavra. Chega de viver do que sobra. O Senhor vai fazer prosperar. Você não vai ser aquele que junta o que sobra, mas o Senhor diz para ti, tu vai ser aquela que colhe e que anda com cesto. Chega. O Senhor hoje te parou aqui para te dizer, chega de colher o que está caindo daqueles que estão com cesto, mas você vai colher aquilo que você vai encher o teu próprio cesto. Entenda que muitos de nós temos vivido assim. A gente tem vivido do que sobra. A gente tem vivido uma vida apertada. A gente tem vivido daquilo que cai da mesa, não é nem da mesa, né? Que é dos cestos daqueles que colhem. A palavra vem dizer que Boaz agora olha para ela e ele sabe a história dela. Sabe que o Senhor, a história de Noemi, ali que ela voltou, que ela era viúva. Nós conhecemos bem a história de Ruth e de Noemi. Entenda que Boaz, ele usou de bondade. Ele falou para Ruth que ela poderia sentar à mesa, que ela poderia comer do pão, que ela poderia comer da comida dos seus empregados, que ela poderia beber da água. E tem mais. Boaz manda que não deixasse só migalhas, que não deixasse somente espigas que não prestassem, mas que eles deixassem no caminho espigas boas, para que ela juntasse, para que ela colhesse. A palavra vem dizer, amados, que a história de Ruth e Noemi, ela nos mostra muito, ela é muito semelhante à minha e à tua realidade. Ela é muito semelhante naquilo que muitos de nós temos vivido. Quantos de nós estamos vivendo daquilo que está caindo, daquilo que está sobrando? Ei, declara hoje, a miséria acabou na minha vida. Declara isso, deixa isso registrado, porque miséria é maldição, e eu já preguei isso aqui. E se miséria é maldição, a palavra de Deus vem me dizendo que ele se fez maldito no madeiro.
Cordeiro para levar sobre ele todas as nossas maldições. Então não tenho que aceitar. A maldição acabou na minha vida e na tua vida. Quantos crê nisso? Então declara, a miséria acabou na minha vida. Chega de viver do que cai dos cestos dos seus donos. Chega de viver das migalhas. O Senhor quer nos dar a semente e Ele quer fazer eu e você prosperar. Declara, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera porque o Senhor me prosperou. Dá um glória a Deus. Amados, quantos de nós estamos passando por situações assim? Estamos vivendo um tempo, né, onde as coisas não têm prosperado, aonde muitos estão vivendo, até mesmo que Noemi estava vivendo, não só Noemi, mas como também Ruth. Por quê? Porque elas estavam vivendo a dor, elas estavam vivendo a perca, elas estavam vivendo o luto, elas estavam vivendo um momento de choro, de tristeza e lágrimas. E eu posso sentir pessoas aqui, não é? Eu até falo, né, que tem uma ministração que eu faço, que as pessoas gritam, que as pessoas choram, e não é demônio, é gritando, botando pra fora o que tá dentro da alma, o que tá preso. Olha só, era perca, era choro, era luto, era dor, é tendo que voltar para Belém envergonhada, voltar para Belém sem nada. Noemi, ela chegou ao ponto de dizer que o seu nome não era mais Noemi, que era Mara, porque a vida dela estava amarga. Quantos de nós estamos assim, amados? Vivendo tanta coisa que tem nos amargado, que tem tirado a nossa alegria, que tem causado choro, que tem causado dor, são percas. Por isso, permaneça onde você está, porque não é a geografia, não é você mudar a geografia, ir para outro lugar, ir para outro lugar, só que se for Deus que te mandar, mas fica onde você está, porque aonde você está, o Senhor vai te abençoar. O Senhor declara, o Senhor vai me abençoar. Entenda que era dor, era lágrima, era choro, era luto, voltando para Belém, voltando sem nada, né? E aí ela chega em Belém justamente no tempo da colheita. Ei, Jesus parou você aqui hoje, não foi em vão não, nem para mim, nem para você. Porque se você está aqui é porque Deus tem algo para você colher. Entenda que elas voltaram e você parou aqui porque Deus quer te entregar a provisão que estava sobre a vida de Noemi e na vida de Ruth. Declara, está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Elas voltaram justamente no tempo da colheita e hoje é dia de alinhamento, hoje é dia de colheita para mim e para você. Entenda que a palavra vem dizer que elas chegaram em Belém no tempo da colheita. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, quem me ajuda aí, eu acho que é versículo 8, né, pastora Edivalda? É até o lema da nossa igreja. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é para todo sempre. O Deus, nosso Deus, ele não muda. Então, o nosso Deus está dizendo para você que ele foi ontem com a Noemi, ele foi ontem com a Ruth, hoje ele é comigo, ele é contigo e amanhã ele será na nossa descendência. Sabe por quê? Eu vou falar da descendência de Ruth aqui, para você ver que o Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus da manhã. Entenda que o Senhor, ele marcou aquele lugar para ela voltar. O Senhor marcou para ela voltar para aquele lugar. Olha o que o salmista no Salmo 30, verso 5 diz. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem nessa manhã, Érica. Começa a glorificar. Érica Casanova, começa a dar um glória a Deus bem alto aí, porque eu vejo Deus te entregando uma vitória. Aquilo que tu tá orando, aquilo que tu tá pedindo, aquilo que tu tá colocando, Senhor, hoje. Assim como ele fez com Ruth, que mandou que as sementes, que as espigas fossem deixadas, o Senhor te entrega essa vitória nessa noite. Toma posse, Érica. Se eu tô falando de Deus, tu vai testemunhar aqui que você pediu, você orou e o Senhor respondeu a tua oração. Toma posse. Amados, é interessante tudo isso que ela chegou justamente no período da colheita, no período aonde eles estavam colhendo. Sabe por quê? Deus marca as estações.
Deus o quê? Marca as estações. Deus está marcando as estações da minha vida e na tua vida. Você pensa que você está aqui por acaso? Não. Deus marcou essa estação para você nessa noite. Deus marcou esse momento para você estar aqui ouvindo essa palavra e recebendo a colheita. Recebendo a colheita de talvez um ano de campanha de oração da meia-noite, talvez de uma semana, talvez seja a tua primeira semana, mas você já vai colher nessa noite. Sabe por quê? A palavra vem dizer que a viagem para Belém, ela vai para Belém e ela chega justamente no tempo dessa colheita. Elas voltam para Belém, essas duas mulheres voltam a Belém, elas voltam sem nada, sem perspectiva. A Noemi, tenho certeza que estava deprimida, estava passando pelo momento de depressão, de tristeza, de dor, de luto, né? E essas duas mulheres, elas voltam para Belém para viver um novo tempo, para viver uma nova estação, para viver, encerrar um ciclo e iniciar um outro ciclo. Deixa eu falar para você, Deus está encerrando ciclos aqui nessa noite também. Deus está encerrando ciclos para começar outro. Assim como ele encerrou ontem na vida da Lia, o sofrimento, a dor, a angústia pelo que ela passou, pelo problema de saúde que ela teve. Mas o Senhor é tão generoso na vida dela que esse ciclo, Lia, de dor, de sofrimento, de enfermidade, diga assim, acabou. Acabou. Deus encerrou esse ciclo na tua vida. Como Noemi chegou com dor, com choro, com lágrima, e ele encerrou esse ciclo na vida de Noemi, o Senhor também encerrou um ciclo na tua vida e ele abriu um novo ciclo. Um ciclo onde ele não te limita, onde não há limitação para você crescer e para você desenvolver aquilo que ele te capacitou a fazer. Entenda que essas mulheres chegam numa nova estação, num novo tempo. Deus está encerrando ciclos e iniciando outros na vida de Noemi e de Ruth. Diga assim também na minha. Na minha vida, eu creio que hoje o Senhor está iniciando um novo ciclo também. Existe tempos, amados, que nas nossas vidas, existe tempo nas nossas vidas que nós precisamos perder para ganhar. Nós precisamos o quê? Perder para ganhar. Se eu der um testemunho para vocês, eu nunca imaginei que Deus tem as formas dele. Às vezes é necessário a gente perder para ganhar. Talvez você esteja chorando, esteja murmurando, reclamando por ter perdido algo. Mas Deus, ele sabe tudo e todas as coisas. Você não está perdendo, você está ganhando. Tem coisas na nossa vida que a gente perde para ganhar. Diga assim, eu perdi para ganhar. Deus está fazendo você perder aquilo que era impedimento, aquilo que era atrapalho, aquilo que impedia você viver um novo ciclo e um novo tempo na tua vida. Declara, perder para ganhar. Isso, lembre, porque tem gente essa semana que vai querer murmurar por isso. E quando Deus tirar, viu, Bárbara? Quando Deus tirar, você não está perdendo, você está ganhando. Diga assim, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Então, tem coisa na nossa vida que a gente perde para ganhar. Eu não sei o que Deus quer entregar, mas o plano de Deus nessa noite se cumprirá na minha vida e na tua vida. Assim como ele cumpriu na vida da Ruth e Noemi, assim ele vai cumprir na minha e na tua. Tu crê? Então declara, o Senhor, né, o plano de Deus irá se cumprir. O plano de Deus irá o quê? Se cumprir. Deixa isso registrado para a borracha do capeta não apagar. Porque tu vai escrever com a caneta do céu e vai tomar posse dessa palavra. Começa a declarar isso aí. Começa a deixar isso registrado. Porque a colheita, parece até pequena, não é? A colheita aparentemente parece pequena. Essa é a realidade. Muitos de nós estamos vivendo como a Ruth, colhendo o que sobrou, o que caiu. Talvez o que não servisse para o dono da colheita. Mas a colheita pode até parecer pequena. Ruth, ela foi para o campo lá do Boaz para colher sementes que caíam. As sementes que não serviam para ser vendido. Como diz aqui no Pará o refúgio, né? Refúgio? É refúgio que fala? Aquilo que talvez não preste para ninguém. Ei, a colheita pode até parecer pequena. Eu vejo os céus abertos nessa noite.
Eu vejo Deus entregando provisão. Olha, põe a tua mão na posição de receber. Tem mão que vai esquentar. A colheita pode até estar parecendo pequena, mas vá alegre, vá cantando, vá louvando, vá adorando. Porque Ruth, ela foi buscar recurso, ela foi buscar não só para ela, mas ela foi buscar para Noemi também. Ei, a colheita pode até parecer pequena, assim como pareceu para Ruth, como era a de Ruth, que ela colhia as pequenas sementes que caiu, ela colhia aquilo que sobrava, ela colhia aquilo que restava. Ei, entenda, enquanto ela estava colhendo aquilo que caía, aquilo que sobrava, Boaz, ele estava olhando para ela. Não murmura, não reclama, te alegra, colhendo pouco, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Olha só, a alegria de Ruth, mesmo juntando aquilo que não servia para os seus donos, mesmo ela juntando as sementes que caiu, Boaz estava de olho por ela, estava olhando para ela. E Boaz vai até os seus trabalhadores e fala daquela moça, ele fala daquela moça que estava carregando aqueles feixes que caíam, aquelas cevadas que caíam, que estavam no chão, que eram soltas dos feixes do dono. Dá para te dar um glória, porque isso é espiritual. Você pode estar até sendo com a tua colheita pouca, você pode até estar colhendo pouco, mas começa a glorificar, começa a dar glória, porque assim como a Gisele recebeu, muitos aqui irão receber, porque o Senhor nesta noite, o Deus da provisão, assim como Boaz estava olhando para Ruth, Deus está olhando para o teu coração, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você nesta noite. Ei, pode até ser pequena, pode até parecer pequena, aquilo que estão soltando, aquilo que está sobrando, aquilo que está caindo. Olha para cá, Ruth, ela estava no meio dos trabalhadores, ela estava ali juntando o que caía no chão, porque ela foi para ali para buscar o que sobrava, o que restava, para que ela pudesse se manter com a Noemi, que ela pudesse levar aquela cevada para Noemi também comer. Olha para cá, só quem nos dará a dimensão do propósito que ele tem para nossa vida, aquilo que o Senhor preparou para mim e para você, nós vamos colher tudo aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Diga assim: eu vou colher. Deus tem uma colheita para mim. Deus tem uma colheita para você. Glauciane, estava assistindo, saudade de você, amiga. Amém? Lá no Jobim, entenda, os que semeiam com lágrimas e com choro, colherão com alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Diga, eu creio. Você pode estar até plantando com choro. Ah, meu irmão, se você soubesse a minha história, se você soubesse o quanto que eu já caminhei em choro, mas quanto que Deus tem me abençoado, quanto que Deus tem me honrado. E quando Deus é tão bom que quando Ele começa a abençoar a nossa vida, Ele não abençoa só a pastora Carla, Ele abençoa a família da pastora Carla, Ele abençoa as pessoas que estão ao redor da minha parentela. Para a glória de Deus, sabe, amados? Eu quero até dar um testemunho para vocês. Hoje, tem uma pessoa que está aqui, eu não vou dar nome, mas tem uma pessoa daqui, hoje, eu estava me vestindo, né, que eu cheguei da igreja, passei o dia na igreja, e aí eu ainda tive reunião, eu tive café com alinhamento com as líderes da célula Mais Que Vencedores, e aí eu já cheguei muito tarde aqui em casa, eu até já comi por lá mesmo, e aí eu fui tomar um banho para tirar a roupa cansada, suada, e justamente na hora que eu estava tomando banho, o telefone começou a tocar, e aí eu lembro que o telefone estava eu estava ouvindo uma oração, uma pessoa estava orando, eu estava me arrumando, e o telefone começou a tocar. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando Ruth foi colher lá as sementes que estavam caindo, ela foi também para buscar, não só para ela, mas também para alimentar a Noemi. Sabe que eu quero liberar o que Deus está liberando na minha vida?
que a bênção e a provisão de Deus vai ser tão grande na tua vida que Ele não vai abençoar só você. A bênção vai vir para você, para tua casa, para tua família. Para quem não sabe, eu tenho um irmão que está com diabetes, eu tenho um irmão que é aquela pessoa que trabalha por conta própria e agora com um problema de saúde que ele teve, ele está passando um momento difícil, né? Que ele está aí, ele teve uma perna amputada, mas eu estava voltando aqui o que Deus quer fazer na tua vida. Eu não sou de dar testemunho. A Nara, minha irmã, está aqui e eu tava me arrumando e o telefone tocando. Quando eu fui atender, tinha uma pessoa na porta da minha casa, o carro parado na porta da minha casa. E a bênção, quando a gente começa a se alegrar juntando o que tá caindo, que a gente é fiel no pouco, o Senhor não vai abençoar só nós, mas Ele vai abençoar a nossa família. E essa pessoa trouxe todo o material. Eu até disse, meu Deus, é muito. Vai curar, vai sarar, ainda vai sobrar para abençoar outra vida. A pessoa deixou aqui todo o material de curativo, aquelas placas, um suprimento para o meu irmão tomar. E aí é isso que eu quero dizer para você. Que o Senhor é bênção na nossa vida. Que o Senhor nos abençoa de tal maneira que Ele supre as nossas necessidades, como Ele supriu a necessidade de Ruth e de Noemi. Deixa eu falar para você. Aqueles que semeiam com lágrimas, esses colherão com alegria. Boaz deixou claro que já conhecia a história de Ruth. Deus conhece a tua história. Deus conhece a minha história. Deus conhece a tua história, assim como o Boaz já conhecia a história de Ruth. Deixa eu te falar, no mundo espiritual, Ele sabe o que você está passando e Ele sabe justamente aquilo que você precisa, qual tem sido a tua necessidade. E Ele manda eu te liberar essa palavra, que no mundo espiritual, arebanaia, um mover ao teu respeito nesta noite. No mundo espiritual, há um mover, há um respeito da minha vida e da tua vida. Mas qual tem sido a sua posição? Qual tem sido a minha posição? Mesmo a gente colhendo o que está caindo, você está dando glória a Deus? Pois é, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Entenda que muitos de nós não suportaríamos semear com lágrima. Isso gera dor, isso gera lágrima, e isso muitas vezes faz pessoas não colherem no tempo certo e nem na hora certa. Porque a gente às vezes não tem paciência, amado. Quantas vezes eu caminhei, chorei, quantas vezes, e para hoje eu estou dando esse testemunho aqui, para que tá testemunhando que aquilo que Deus me abençoa não abençoa mais só a mim, mas tem abençoado os meus. Quantas vezes eu tive que semear chorando? Então, se você está passando por isso, se você está semeando com choro, há um tempo, um ciclo que se fecha hoje. Um ciclo que se fecha hoje, Tia Jô. Um ciclo que se fecha hoje, Tia Jô, para que outros se abram na tua vida, diz o Senhor. Há um ciclo que fecha hoje sobre a tua vida, para que outro se abra. Entenda que a palavra vem dizer que muitos não suportam. Talvez Ruth ia para ali para juntar o que sobrava, o que caía, as migalhas. Lembra quando eu falei para você que Deus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre? Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do futuro. É o Deus que quer te abençoar hoje e que vai abençoar a tua descendência, a tua geração. Sabe por quê? A palavra vem dizer no versículo 3 e versículo 4 desse capítulo assim, ó, que o Senhor, lá em Moabe, morreu Eliemeleque, morreu Melão, morreu Quilom. Eles casaram com moabitas, que órfã voltou. Você veio falar de órfã? Não. Ela voltou para os seus deuses, voltou para o seu costume. Deus está falando com você. Não é para sair de onde você está. Não é para você voltar para o mundo porque você está colhendo pouco. Porque esse evangelho aí que muita gente tem pregado de teologia da prosperidade tem feito muita gente buscar a Deus por aquilo que Ele tem pode dar. Mas para você desfrutar, para que o ciclo se feche e se abra uma porta abençoada na tua vida, tu tem que semear com choro. Tu tem que passar pela prova. Tu tem que passar pela luta. Porque a palavra vem dizer
que para colher você tem que obedecer. É forte, né? Para você colher você tem que o quê? Obedecer. Foi o que Noemi fez. Ela deu o comando para Ruth. Quando Ruth chegou com tudo aquilo lá, porque a palavra de Deus diz que Boaz, ele abençoa Naera, ele manda abençoar, ele manda. E aí quando ela chega com aquela porção dobrada, Noemi, mas aonde tu estava? Onde tu colheu? Ela conta a história. O que que Noemi faz? Noemi agora aconselha. E para ela colher a bênção, ela teve que o quê? Obedecer. A palavra de Deus diz que agora lá na era, ela diz, olha, você banha-te, unge-te, põe o teu melhor vestido e desce a era, põe-te e conhecer o homem que até que tenha acabado de comer e beber. Versículo 3, capítulo 1. Quando ele repousar, notarás o lugar que se deita. Então chegarás e te descobrirás os seus pés e te deitará e ele dirá o que deves fazer. Ou seja, olha Noemi dizendo aqui, ó, toma teu banho, coloca a melhor roupa, te unge. Ela teve que obedecer. Ela obedeceu a direção de Noemi e o que Noemi falou, ela fez. Muitos de nós não queremos obedecer e quando a gente não obedece, a gente não vive promessa. Entenda que ali, por ela ter obedecido, por ela ter ficado, a palavra vem dizer que ele se tornou resgatador dela. E no tempo certo ela começou a colher. Veio a colheita. Ei, avisa aí pra ti, pra essas pessoas da tua casa, que chegou a hora de ser resgatada. Que chegou a hora de você viver o resgate da tua colheita. Ela não ficou chorando, ela não ficou se lamentando, ela plantou e colheu. Ela só colheu porque ela plantou e quem planta, colhe. Quando nós plantamos, nós iremos colher. Ruth, ela colheu porque ela plantou e ela obedeceu. E aí sim, lembra quando eu falei pra gente encerrar aqui e orar? Que a palavra vem dizer que eu li para você, eu acho que foi até o Vitor aqui, que eu acho que eu falei certo, né? Hebreus 13:8, é 8:13, eu sempre confundo. Que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Pois é, o ontem, do passado, do presente e do futuro. O Deus do teu presente, trabalhando no teu futuro e na tua descendência. Ruth, ela casou com Boaz. Boaz, para quem não sabe, Boaz era filho da prostituta, vamos lá, quem sabe? A prostituta quem? A Raabe, aquela mulher prostituta, sem perspectiva de vida, uma mulher que ajudou os espias, uma mulher que conheceu Deus de Israel, uma mulher que não tinha perspectiva de vida, uma mulher que não tinha nada a oferecer. Ela conheceu Deus dos espias. A palavra vem dizer que Raabe casou com Salmão, não é o peixe, viu? Era o espia. Ela casou com ele e ela teve um filho. Quem era o filho de Raabe? Quem era o filho de Raabe? Vai lá, valendo. Quem dou uma, dou duas. Quem era o filho de Raabe? Quem falar que era o filho de Raabe, eu vou dar uma porçãozinha de óleo. Não aqui do meio litro, mas uma porção pequena. Quem era o filho de Raabe? Vamos lá. Quem era o filho da Raabe, da prostituta? Quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vamos lá, pastoras que estão aqui. Quem era o filho da Raabe? Amém? O Vitor tá acertando todas, né, Vitor? Boaz. Boaz era filho da prostituta Raabe. Olha agora a descendência de uma prostituta. O cara rico, dono de muitas posses. A palavra vem dizer que Boaz casa com Ruth. Ruth e Boaz têm um filho. Quem sabe o nome do filho de Boaz com Ruth? Quem é? Jessé. E quem é Jessé? Pai de Davi. E quem é a descendência de Jesus? Hein? Pois é. Ele cuida do passado, ele cuida do presente, ele cuida do futuro. A tua colheita, Obed, a tua colheita será grande. A tua colheita será maravilhosa. Porque o Senhor entra hoje no alinhamento para abençoar
a tua colheita. O filho dela, chamado Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. E a geração de Jesus veio de Davi. Então declara comigo: o Deus, né? O teu Deus será o meu Deus. Tu crê nisso? Que o meu Deus é o teu Deus? E que hoje ele vem abençoar a minha e a tua vida? Então declara, há um alinhamento. E hoje, você vai colher. Porque o Senhor, Orebalabassúria, libera sobre a minha vida e tua vida uma provisão. Há uma bênção sobre a tua vida. Toma posse? Então crê e recebe. Coloca a tua mão na posição de receber. Que eu quero orar por você. Hoje a oração aqui vai ser para que Deus abençoe a tua vida financeira. Para que Deus venha prosperar e tu venha colher 100 vezes mais. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu oro e abençoo a vida dos teus filhos que estão aliançados nesse propósito. Pai, tira impedimento, tira atrapalho. Abençoa a vida financeira deles. Tudo aquilo que o inimigo roubou e reteu, tudo aquilo que está preso nessa noite, o Senhor venha liberar sobre a vida deles. Que o Senhor venha prosperar. Que as sementes que o Senhor entrega nesta noite, elas venham prosperar 100 vezes mais. 100 vezes mais. 1%. Recebe e toma posse em nome de Jesus. Diga assim, 100 vezes mais. Você recebe? Você toma posse? Então declara, eu recebo 100 vezes mais. Agora é claro, para colher, você vai ter que plantar. E vira e mexe, você que está entrando a primeira vez aqui, enquanto eu orava para Deus prosperar, Deus só entrega a semente na mão de quem é semeador. Lembra que vira e mexe a gente faz um propósito aqui. Eu não tenho Pix aqui. Não, tu tá vendo live comigo há anos, não tá lá meu nome, o Pix aqui fixado para te me dar Pix. Eu não tô pedindo Pix. Amém? Nem tô pedindo para mim. Mas a gente precisa semear. Você vai orar nessa noite. Deus vai colocar uma pessoa no teu coração. E você vai abençoar essa pessoa. Porque isso é chave que vai abrir porta para você. E aquilo que tu semear, tu vai colher o quê? 100 vezes mais. Por que isso, pastora? Porque quando eu orava aqui, eu lembro que dificilmente a gente faz esse voto aqui. Mas eu lembro que todas as vezes que esse voto é feito aqui, que o Senhor entrega, eu lembro de uma senhora que ela mandou uma mensagem para mim, da última vez que a gente fez isso, e ó, faz tempo. Ela dizia, pastora, eu semeei e Deus abriu as portas de tal maneira para mim que meu filho prosperou e eu tenho vivido a prosperidade sobre a vida dele. Então, você vai orar. Pastor, eu quero abençoar uma vida. Você vai orar. Olha, hoje a Gisele recebeu essa unção sobre a vida dela. Mas por que a Gisele recebe? Porque a Gisele é uma pessoa que ela é uma pessoa que semeia. E ela semeia com o dom que ela tem. Ela faz curativo, ela dá injeção, ela aplica injeção. E eu acho isso muito bonito na Gisele. E Deus hoje abençoou a vida dela. Como alguém hoje também abençoou meu irmão. Com todo o material do curativo dele, tá ali, ó. Tô vendo ali, oh, meu Deus, é tanta bênção. Então você vai orar. E você vai abençoar, né? Alguém. A pessoa que Deus colocar no teu coração. Deixa Deus te usar. A gente aprende a ser semeador quando a gente semeia. Então deixa Deus usar você para você abençoar a vida de alguém. E quando você for entregar, você vai entregar essa bênção para a pessoa e você vai dizer, olha, que Deus te abençoe 100 vezes mais. E aí você vai, você vai contar aqui o testemunho do que Deus vai fazer na tua vida. Então, toma posse dessa palavra. Quantos vão entrar nesse propósito comigo? Eu também vou abençoar a vida de alguém. Eu nunca mando você fazer um propósito que eu não faça. Amém?
Eu sempre cumpro com propósito. Então aqui eu creio, eu quero orar por você que vai dizer, pastor, eu quero entrar nesse propósito. Eu vou abençoar a vida de alguém. Tem vezes que a gente aqui dá cesta básica, tem vezes que a gente compra remédio. Eu nunca pedi nada pra mim, quem tá comigo sabe. Mas o Senhor botou no coração nessa noite pra gente fazer esse propósito. Você vai orar e Deus vai fazer você abençoar a vida de alguém. E eu quero orar pela tua vida. Quem vai entrar nesse propósito comigo, porque eu também vou fazer. Pastora, eu vou abençoar, eu vou abençoar alguém. Eu vou semear na vida de alguém, porque você vai plantar e você vai colher 100 vezes mais. Como é que vai ser a tua colheita? 100 vezes mais. Amados, eu vivo isso quase todos os dias da minha vida. Quantas vezes eu deixo de almoçar e pego o meu dinheiro do almoço e abençoo a vida de alguém. E aí, antes que eu chegue em casa, alguém vai lá e diz, olha aqui pro teu almoço, e é muito mais do que aquilo que eu ofertei. Então, se você vai e declara, eu vou. Pai, eu quero orar agora. Que o Senhor libere as janelas do céu, porque a janela do céu só abre por dentro. Janela não abre por fora. E que o Senhor abra as janelas dos céus agora. E derrame uma provisão de 100 vezes mais na vida dessas pessoas que estão entrando nesse propósito de abençoar a vida de alguém. Porque, Senhor, hoje eu recebi uma bênção para o meu irmão. Os materiais de curativo dele. E eu fiquei tão feliz por isso, meu Pai. Assim tu vai fazer que muitas pessoas nesse novo amanhecer tenham a mesma sensação de felicidade. De que o Senhor lembrou e que essa pessoa foi usada por ele para abençoar essa vida. Que Deus libere essa palavra. Que Deus libere as janelas dos céus. Que você venha a receber bênçãos sem medidas. E que você prospere 100 vezes mais. Toma posse, recebe? Em nome de Jesus eu vou ouvir testemunho, viu? Vai ter testemunho, amém? Nós já passamos 4 minutinhos de uma hora. Vamos consagrar hoje ao sal grosso. Para você que está compartilhando, para você que está participando, sexta-feira eu vou estar ungindo, eu vou estar sorteando esse meio litro de óleo de mirra. Não estou devendo mais óleo para ninguém. Quando eu estive em Capanema, no hospital com meu irmão, eu levei o da minha irmã que ganhou há uns meses atrás, mas eu entreguei para todos, amém? Glória a Deus. Vamos consagrar esse sal. Amém? Senhor, você comprou o seu sal? Pastor, eu não comprei, amados. Amanhã nós vamos consagrar o suco de uva, tá bom? Então, já prepare. Você, Selma, você escolhe alguém. Não precisa. É quem Deus colocar no seu coração. Eu não vou botar pix, não é pra mim. A oferta, Selma, não é pra mim. Eu tô respondendo aqui. É quem você sentir no seu coração. Pastor, eu vou abençoar alguém da minha igreja, eu vou abençoar um irmão, uma irmã. Ah, pastor, eu vou lhe abençoar. Amém, glória a Deus. Mas quem Deus colocar no seu coração, amém? E aí você abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, pastora, eu não sabia que hoje é o primeiro dia, é a primeira vez que eu participo dessa campanha, eu não sabia que tinha que comprar o sal grosso. Teve gente que foi lá pro líder comprar sal grosso, mas foi. Quem comprou o seu sal grosso, quem não tem, compre amanhã e me lembre que eu vou ungir e consagrar. Simone, lá na França, Deus abençoe a sua vida também, amém? 4 da manhã, Simone com a Lia tão firme e forte aí com a gente, amém? É verdade, foram comprar o sal grosso, queriam me levar para o líder, mas eu estava já muito cansada, não fui. Mas vamos consagrar. Pastora, para que é o sal grosso? Hoje é para você tomar banho. Para você o quê? Tomar banho. Amados, quando a gente toma banho com sal grosso, com suco de uva e o óleo da unção, purifica, limpa, o sangue de Jesus lava e o óleo santifica com uma unção nova, amém? Amém. Colha 100 vezes mais, em nome de Jesus, sim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, se você já sabe que você vai ser abençoado, quem você vai abençoar, que Deus prospere, que essa palavra que foi liberada, amado, todas as vezes que Deus coloca esse propósito aqui e que as pessoas fazem, a Francimar, ela pode até testemunhar. A Francimar, ela já comprou remédio, ela compra cesta básica.
tem um propósito que às vezes Deus manda a gente fazer aqui, de pegar uma criança, comprar uma roupa, comprar um sapato. É Deus que dá, sabe? Porque é para ofertar no reino e vida de pessoas, amém? Pega teu sal. Pastora, infelizmente eu não comprei meu sal, compra amanhã. Só me lembra, amém? Para que esse sal, você vai tomar banho, você vai botar na porta, debaixo da cama. O sal ungido, quando ele é colocado num ambiente que é muito pesado, ele derrete. Você acredita que esse sal aqui já tem 3 meses? Ele ainda não derreteu, olha como ele tá, ó, inteirinho, ó. Glória a Deus. Mas já teve tempo na minha casa. Se eu botar fora de casa, da porta pra rua, vira uma aguaceira. Mas dentro de casa, o sal que eu coloco permanece por muito tempo assim, amém? Amém? Comprou? Amém, glória a Deus. Comprou fino, eu trabalho mais com grosso, tá? Mas se você comprou os finos, glória a Deus. Vamos lá consagrar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos agora cada partícula desse sal, cada partícula, Senhor, que se encontra na mão dos teus filhos, que o Senhor venha consagrar, que esse sal tenha unção para purificar, para limpar o ambiente, para tomar o banho, para botar na comida. Pai, nós consagramos e ungimos cada partícula desse sal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Aí você vai botar na porta, você vai botar nas portas, você vai botar na cama, e aí nos banheiros, cada compartimento, e deixa uma porção para te tomar banho, tá bom? Amanhã nós vamos consagrar o suco de uva. Então, pastora, não esqueça, compra o seu suco de uva para a gente consagrar. Vamos orar pela caixinha de oração. Ah, só um recadinho aqui. Quem está no Instagram, quando eu finalizar a live, compartilha, aperta o coraçãozinho, deixa o teu pedido de oração, porque tudo que é escrito, tudo que é registrado no momento da live, quando eu encerro não fica nada. E se você quer o teu nome na caixinha de oração, para você que está no Instagram, deixa aí, pelo menos aperta o coraçãozinho, que eu vou saber que você estava e vou colocar o teu nome na caixinha de oração, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós abençoamos esses pedidos de orações, nós abençoamos, Senhor, a vida de todos que estão aliançados nesse propósito, nessa campanha, que o Senhor venha realizar os sonhos, os projetos, que o Senhor venha curar o doente, libertar o cativo, abrir portas de emprego, abençoar vidas em nome de Jesus, amém? O nome da Yasmin, vou colocar assim, mas deixa aí depois registrado para mim colocar, amém? Vamos encerrar, amém? Porque amanhã tem culto de 7 horas do jejum e tem a imersão, né, da batalha espiritual, a qual nós vamos estar amanhã, todos ali aprendendo mais, amém? Amém? Vamos orar, encerrando. E amanhã tem mais, não perca, amanhã nós vamos estar aqui ministrando sobre o suco de uva e o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, amém? Amém? Quantos estão felizes? Quantos foram abençoados nessa noite? Dá uma glória a Deus aí, dá um amém. E a gente ainda está lá lendo os testemunhos do mês passado para a glória de Deus. E a minha Ferreira Rocha, vou colocar assim, amém? Tenha uma noite em paz, sono reparador, sono do justo. Que Deus te abençoe, Salomão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Carla Pires, toma o teu banho, viu? Eu mandei ontem várias pessoas comprarem sal grosso para tomar banho hoje, tá? Eu não lembro quem foi, mas faça. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite em paz, sono reparador, sono do justo. E o amanhecer do novo dia com novidade de vida. Que o sol venha brilhar diferente na tua casa, no teu lar, na tua família. Que Deus te abençoe. Não perca amanhã, terceiro elo. E eu vou estar orando aqui por quebra de maldições, tá? Eu vou estar orando aqui para o Senhor repreender todo olho gordo, toda inveja, todo trabalho firmado, toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda e magia negra. Amanhã tem gente que vai vomitar, tá? Eu já tô sentindo isso. E amanhã a gente vai estar orando aqui por quebra de maldições, amém? Fique com Deus, Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Tenha uma noite em paz e que Deus te abençoe, amém? Fique na paz de Cristo.